Vamos ler o capítulo 19, 20 e 21 de Levítico. Leis religiosas e morais, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 37. Leis penais, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 27. E sanidade sacerdotal, do versículo 1 ao versículo 24. Leis religiosas e morais. O Senhor disse a Moisés: dirás a toda a Assembleia de Israel o seguinte: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um de vós respeite a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não vos volteis para os ídolos, e não façais para vós deuses de metal fundido. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando oferecerdes ao Senhor um sacrifício pacífico, oferecei-o de maneira que seja aceito. A vítima deverá ser comida no mesmo dia ou no dia seguinte. O que sobrar no terceiro dia será queimado no fogo. Se comer dela no terceiro dia, será uma abominação. O sacrifício não será aceito. Quem o comer levará sua iniquidade, porque terá profanado o que é consagrado ao Senhor. Esse será cortado de seu povo. Quando fizerdes a ceifa em vossa terra, não cortareis as espigas até os limites de vosso campo, e não recolhereis o que resta a respigar de vossas colheitas. Não respigareis tampouco a vossa vinha, nem colhereis os grãos caídos no campo. Deverá deixar isso para o pobre ou o estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não furtareis, não usareis de embustes, nem de mentiras uns para com os outros. Não jurareis falso em meu nome, porque profanareis o nome de vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, e não despojarás o salário do teu operário. Não ficará contigo até o dia seguinte. Não amaldiçoarás um surdo, não porás algo como tropeço diante do cego. Não temerás o teu Deus, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não sereis injusto em vossos juízos. Não favorecerás o pobre, nem terás complacência com o grande. Mas segundo a justiça, julgarás o teu próximo. Não semearás a difamação no meio de teu povo, nem te apresentarás como testemunha contra a vida de teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Repreenderás o teu próximo para que não incorras em pecado por sua causa. Não te vingarás, não guardarás rancor contra os filhos de teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardareis os meus mandamentos. Não juntarás animais de espécies diferentes. Não semearás no teu campo grãos de espécies diferentes. Não usarás roupas tecidas de duas espécies de fios. Se um homem te deitar com uma mulher escrava, desposada com outro, mas não resgatada nem posta em liberdade, serão ambos castigados, mas não morrerão, porque ela não era livre. Em expiação, o homem oferecerá ao Senhor, à entrada da tenda da reunião, um carneiro como sacrifício de reparação. O sacerdote fará por ele a expiação diante do Senhor, com o carneiro do sacrifício de reparação pelo pecado cometido, e o seu pecado lhe será perdoado. Quando entrardes na terra e tiverdes plantado toda a sorte de árvores frutíferas, considerareis os seus primeiros frutos como incircuncisos. Eles o serão durante 3 anos, e não se comerá deles. No 4º ano, todos os seus frutos serão consagrados ao Senhor, com ação de graças. No 5º ano, comereis de seus frutos, para que a árvore continue a produzi-los. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não comereis nada que contenha sangue. Não praticareis a adivinhação, nem a magia. Não cortareis o cabelo em redondo, nem raspareis a barba pelos lados. Não fareis incisões na vossa carne por um morto, nem fareis figura alguma no vosso corpo. Eu sou o Senhor. Não prostituas tua filha, para que a terra não se entregue à prostituição e não se encha de crimes. Observareis meus sábados e respeitareis meu santuário. Eu sou o Senhor. Não vos dirijais aos necromantes, nem aos adivinhos. Não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levanta-te diante dos cabelos brancos, honra a pessoa do velho, e teme o teu Deus. Eu sou o Senhor. Se um estrangeiro vier habitar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Mas esteja ele entre vós como um compatriota, e tu o amarás como a ti mesmo, porque fostes já estrangeiro no Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não cometereis injustiça nos juízos, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Tereis balanças justas, pesos justos, um efã justo e um injusto. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito. Observareis todas as minhas leis e meus mandamentos, e os praticareis. Eu sou o Senhor. Leis penais. O Senhor disse a Moisés: dirás aos israelitas: todo israelita ou estrangeiro que habita em Israel e que sacrificar um de seus filhos a Moloque será punido de morte. O povo da terra o apedrejará.
Eu voltarei o meu rosto contra ele e o cortarei do meio de seu povo, porque manchou o meu santuário e profanou o meu santo nome, dando um de seus filhos a Moloque. Se o povo da terra não se importar por esse homem ter dado um de seus filhos a Moloque, e se não o matar, eu voltarei meu rosto contra ele e contra a sua família, e o cortarei do meio de seu povo com todos aqueles que se prostituem como ele, prestando culto a Moloque. Se alguém se dirigir aos necromantes ou aos adivinhos para fornicar com eles, voltarei meu rosto contra esse homem e o cortarei do meio de seu povo. Santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Observai minhas leis e praticai-as. Eu sou o Senhor que vos santifico. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será punido de morte. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, levará a sua culpa. Se um homem cometer adultério com uma mulher casada, com uma mulher de seu próximo, o homem e a mulher adúlteros serão punidos de morte. Se um homem dormir com uma mulher de seu pai, descobrindo assim a nudez de seu pai, serão ambos punidos de morte, levarão a sua culpa. Se um homem dormir com a sua nora, serão ambos punidos de morte. Isso é uma ignomínia, e eles levarão a sua culpa. Se um homem dormir com outro homem, como se fosse mulher, ambos cometerão uma coisa abominável, serão punidos de morte e levarão a sua culpa. Se um homem tomar por mulher a sua filha e a mãe, cometerá um crime, serão queimados no fogo, o homem e as mulheres, para que não haja tal crime no meio de vós. Se um homem tiver relações carnais com um animal, será punido de morte, e matareis também o animal. Se uma mulher se aproximar de um animal para se prostituir com ele, será morta juntamente com o animal. Serão mortos e levarão sua iniquidade. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e vir a sua nudez, e ela vir a sua, isso é uma coisa infame. Serão exterminados sob os olhos de seus compatriotas. Descobriu a nudez de sua irmã, levará a sua iniquidade. Se um homem dormir com uma mulher durante o tempo de sua menstruação, e vir a sua nudez, descobrindo seu fluxo e descobrindo-o ela mesma, serão ambos cortados do meio de seu povo. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, nem da irmã de teu pai, porque descobrirás sua carne, levarão sua iniquidade. Se um homem se deitar com sua tia, ele descobrirá a nudez de seu tio, levarão sua iniquidade e morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, será uma impureza, ofenderá a honra de seu irmão, não terão filhos. Observareis todas as minhas leis e meus mandamentos e os praticareis, a fim de que não vos vomite a terra aonde vos conduzo, para aí habitar. Não seguireis os costumes da nação que eu expulsar de diante de vós, porque fizeram todas essas coisas e eu as abominei. Eu vos disse: possuireis essa terra, a qual vos darei em possessão, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos separei dos outros povos. Fareis a distinção entre animais puros e impuros, entre as aves puras e impuras, e não vos torneis abomináveis por causa de animais, de aves ou de animais que se arrastam sobre a terra, como vos ensinei a distinguir como impuros. Sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos outros povos, para que sejais meus. Qualquer homem ou mulher que evocar os espíritos ou fizer adivinhações será morto, serão apedrejados e levarão sua culpa. Santidade sacerdotal. O Senhor disse a Moisés: dize aos sacerdotes, filhos de Arão, o seguinte: ninguém será considerado como impuro no meio de seu povo por causa de um morto, exceto quando se trate de seu parente próximo, mãe, pai, filho, filha, irmão, irmã virgem que não se casou e vive junto dele. Por ela poderá contaminar-se. Ele, sendo chefe no meio de seu povo, não se tornará impuro para não se profanar. Os sacerdotes não rasparão a cabeça, nem os lados de sua barba, e não farão incisões de sua carne. Serão santos para o seu Deus, e não profanarão o seu nome, porque oferecem ao Senhor os sacrifícios consumidos pelo fogo, o pão de seu Deus. Serão santos. Não desposarão uma mulher prostituta ou desonrada, nem uma mulher repudiada pelo marido, porque são santos para o seu Deus. Terás, pois, sacerdote por santo, porque ele oferece o pão de seu Deus. Ele será santo para ti, porque eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar pela prostituição, desonrará seu pai, e será queimada no fogo. O sumo sacerdote superior a seus irmãos, sobre cuja cabeça se derramou o óleo da unção, e que foi estabelecido para revestir as vestes sagradas, não descobrirá a sua cabeça, e não rasgará as suas vestes. Não se aproximará de morto algum, e não se contaminará por seu pai nem por sua mãe. Não sairá do santuário de seu Deus, e não profanará, porque o óleo da unção de seu Deus está sobre ele como um diadema. Eu sou o Senhor. Tomará por mulher uma virgem. Não desposará nem viúva, nem mulher repudiada, nem mulher prostituta ou desonrada, mas desposará uma virgem do meio do seu povo. Não desonrará sua linhagem no meio do seu povo, porque eu sou o Senhor que o santificou. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão o seguinte: homem algum de tua linhagem por todas as gerações que tenha algum defeito físico oferecerá o pão de seu Deus. Desse modo serão excluídos todos aqueles que tiverem uma deformidade, cegos, coxos, mutilados, pessoas de membros
desproporcionais ou que tenham uma fratura no pé ou na mão, corcundas ou anões, os que tiverem uma mancha no olho ou a sarna, uma inflamação ou os testículos esmagados. Homem algum da ligagem de Arão, ou sacerdote, que for deformado, oferecerá os sacrifícios consumidos pelo fogo. Sendo vítima de uma deformidade, não poderá apresentar-se para oferecer o pão de Deus, mas poderá comer o pão de seu Deus, proveniente das ofertas santíssimas e das ofertas santas. Não se aproximará, porém, do véu nem do altar, porque é deformado. Não profanará meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Tais foram as palavras de Moisés a Arão e a seus filhos, bem como a todos os israelitas. Momento da aprendizagem advindo da palavra de Deus. Moloque é um nome para um demônio da tradição cristã e é um deus a qual os amonitas, numa etnia canaã, né, dos povos presentes na Península Arábica e na região do Oriente Médio, cultivavam. Ignomínia é uma grande desonra infligida por um julgamento público, uma degradação social. Caráter daquilo que degrada, humilhação, uma ação, uma palavra de desonra, algo que envergonha. Bom, a minha interpretação sobre as leis morais é basicamente os mandamentos, né? Deus ensinando o que Ele quer do seu povo, que Ele tirou do Egito, que Ele isolou, para poder torná-los santos como Ele, para poder tentar diminuir o pecado, isolar o pecado desse povo, dessa população, para torná-los santos como Ele. E tentar, assim, digamos, formar uma nação mais pura, né? Sobre as leis penais, como as pessoas seriam punidas pelos homicídios cometidos, né? Pelos erros gravíssimos cometidos. E sobre a santidade sacerdotal, que você, no caso, Arão e seus filhos poderiam ser considerados pecadores pelos seus adjacentes, né? Esposa, filhos e tudo mais. E a questão dos sacerdotes de Deus não poderem ser pessoas deficientes e tudo mais, eu entendo talvez, digamos assim, porque imagina você ter que levar um cabrito no colo até a mesa até o altar do holocausto para imolá-lo, né? Que é para sacrificar, degolar, se você tiver dificuldade de locomoção. Como é que você vai interpretar as palavras de Deus para o povo se você tiver dificuldade de interpretação? Então, talvez por isso, Deus diga que essas pessoas não podem servir ao altar, mas podem comer do pão de Deus. Ele não exclui nenhum de seus filhos da convivência para com ele, mas para servi-lo não pode, devido a provavelmente condições necessárias que eles precisam ter para executar determinadas funções.